Um pão, antes do meu cafezinho, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a abrir, a degustar a inerrante palavra do Senhor, nessa série tão linda, tão maravilhosa, da qual o nosso Abba vai falar ao seu e já está falando tremendamente ao meu coração, atraindo a presença de Deus. Parte 2 hoje. Parte 1 eu falei de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, um homem que adulterou, infelizmente foi sanguinário e sanguíneo, mas um homem que entendeu que Deus perdoa pecados e não justificativas humanas. Então Davi ora e diz para o Senhor: não tires de mim a alegria da tua salvação, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito aquebrantado. E com isso, com essa oração, segundo alguns teólogos e eu também como teóloga, eu defendo essa vertente, que Davi conseguiu atrair a presença de Deus, rasgando o seu coração, orando, confessando o seu pecado e deixando. Amém? E hoje eu quero liberar a segunda pérola dessa série maravilhosa, atraindo a presença de Deus. E hoje eu vou falar de um homem que a primeira vez que eu li a história dele, eu fiquei encantada. A primeira vez que eu li a história dele, eu fiquei abobalhada. E eu falei: Deus, me ajude um dia a ser como esse homem. Eu já li essa história pelo menos umas 30 vezes. Hoje eu quero falar de Atos, capítulo 10, versos 10 a seguir. Hoje eu quero falar do centurião Cornélio. Diz a palavra do Senhor, Atos 10, 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime, conhecido como italiano. O versos 2 diz: ele, toda a sua família era piedoso, temente a Deus e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Essa é a história que começa a história de Cornélio. Diz que ele era um homem muito aceito na sociedade, muito conhecido. Ele era um centurião. Ele comandava 100 homens. Ele tinha 100 soldados ao seu dispor. Mas o que destacava Cornélio não era ele ser centurião, não era ele ser daquele regime, de um regimento italiano. O que positivava esse homem e dava veracidade em relação a Deus para ele era que ele era piedoso, ele era temente a Deus e dava muitas esmolas aos necessitados. Então esse homem tinha uma vida de abnegação, uma vida de piedade, uma vida de ajudar o próximo. E por fazer isso, por orar, por ajudar, por ser piedoso, ele chamou a atenção de Deus, ele atraiu a presença de Deus. E um certo dia ele ouviu um anjo, e o anjo do Senhor, ele olhou e viu um anjo, e o anjo disse para ele: Cornélio, e ele ficou espantado, atônito, e diz: o que, Senhor? E aí o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até as narinas de Deus. Uau! Esse homem, ele veio a atrair a presença de Deus. Com o quê? Com as suas orações, com as suas muitas, e a Bíblia diz aqui, com as suas muitas esmolas e com a sua piedade. Então eu quero falar hoje que a oração é uma das
A oração é uma das maneiras para que eu e você, para que nós possamos atrair a presença do Abba. Então a oração é uma das primeiras coisas. Você quer atrair a presença? Você quer trazer a presença de Deus para a sua vida? Mulher, não tem outro caminho. Homem, não tem outro caminho a não ser orar, orar e orar. Então eu quero falar aqui de algumas pérolas preciosíssimas que Cornélio fez para atrair a presença de Deus para a vida dele. Antes disso, eu quero ler para você Jeremias, eu quero falar com você sobre Jeremias 29:13. Olha o que diz lá. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quer atrair a presença de Deus? Ore. Quer atrair a presença de Deus? Busque-o, mas busque-o de todo o coração, rasgando o seu coração, confessando que você é pecador. Sim, que nós somos pecadores, mas somos lavados, somos remidos e somos redimidos pelo poder do Senhor. Amém? Então quero liberar agora 3 pérolas preciosíssimas sobre este homem Cornélio, sobre este homem que atraiu tanto a presença de Deus, que o próprio Deus mandou o quê? Um anjo. E esse anjo foi lá e chamou Cornélio e chamou pelo nome. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus te conhece e Deus conhece aonde você mora, Deus conhece o que você faz e Deus te conhece por nome, por endereço. Ele sabe, ele não perde nenhuma das suas orações. Então, a primeira pérola preciosíssima que fez Cornélio atrair a presença de Deus é que ele era um homem piedoso, ou seja, Cornélio era um homem empático. Ele se conduía com o seu próximo, ele tinha compaixão do próximo e é por isso que ele atraiu a presença de Deus. Ei, crente, você quer atrair a presença de Deus? Então seja um homem, seja uma mulher piedosa, seja uma mulher que se condoa com o seu próximo, seja uma mulher que quando vê alguém errando, entenda o erro da pessoa, tenta perdoar aquela pessoa. Sabe por quê? Você pode ser o próximo a errar. Olha, eu tenho uma palavra pronta. Eu prefiro voltar com a minha palavra do que continuar no erro. Às vezes a gente fala palavras e diz, nunca mais eu quero falar com aquela pessoa, nunca mais eu vou perdoar aquela pessoa. Só que depois a gente volta com isso, sabe por quê? Porque a gente entende que é melhor voltar com a nossa palavra do que continuar no erro. Então Cornélio era um homem piedoso e a piedade desse homem foi tão grande que sabe o que ele fez? Ele atraiu a presença de Deus. Segunda pérola preciosíssima que eu quero falar para você nessa manhã sobre Cornélio. A segunda pérola que fez ele atrair a presença de Deus é que ele era um homem temente. Ele era um homem temente. Ele era um homem que temia a Deus. Ei, crente, importa, aleluia, temer a Deus do que temer ao homem. Nós vimos uma geração frágil, uma geração líquida, uma geração que teme o namoradinho, teme o maridinho, teme o filhinho, teme qualquer coisa, mas quando chega na hora de temer a Deus, muitas vezes não teme. Importa você temer e obedecer a Deus do que temer ou obedecer ao homem. Diz a inerrante palavra em Atos 10 que Cornélio era um homem piedoso e temente. A sua piedade e agora a sua temência atraiu a presença do Abba. Terceira e última pérola que eu quero passar
passar aqui para você, que o Senhor me deu nessa série, atraindo a presença do Abba. Terceira série que eu vejo, terceira pérola que eu vejo aqui na vida de Cornélio. Ele era um doador de esmola. A Bíblia diz que ele era um homem que doava, não somente ele e toda a sua família era piedosos, e ele doava muitas esmola. Sabe o que o nosso próprio Jesus nos ensina? Em Atos, capítulo de número 20, versos de número 35, mas bem-aventurado é dar do que receber. Felizes são os que doam mais do que os que recebem. Palavras de Jesus. Você quer atrair a presença de Deus? Seja um doador, seja uma doadora. Doe o seu tempo, doe o seu amor, doe o seu abraço, doe vidas, doe suas roupas, doe o que você puder doar. Doe. O segredo de atrair a presença de Deus não é receber, é se doar, é doar. E Cornélio era conhecidíssimo por Deus e conseguiu atrair a presença de Deus por ter um coração doador. Ei, crente, nesse momento eu quero ser voz profética na sua vida e eu quero liberar, aleluia, a partir de hoje eu quero liberar algo, que você vai ser o homem, a mulher que mais vai atrair o Espírito Santo de Deus, o Espírito da sabedoria sobre a sua vida, fazendo sabe o quê? Orando, orando e orando. E quando você achar que está muito já de orar, continue orando, porque quando nós oramos como Cornélio, quando nós somos doadores e quando nós somos temente, nós atraímos a presença de Deus. Eu libero essa palavra para a sua vida. Seja um homem, uma mulher que doe, seja um homem, uma mulher que tema, seja um homem, uma mulher que atraia a presença de Deus. Beijos, beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira com pão